A gente conversa agora com a diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck. Jurema, boa tarde, seja bem-vinda. Eu já queria dizer para você que a gente vai acompanhar ao longo da sua entrevista imagens ao vivo de lá dos Estados Unidos, de vários locais de protesto, ao mesmo tempo em que a gente tem essa conversa aqui. Nós estamos aqui discutindo racismo e como combatê-lo, porque o assassinato do americano George Floyd nos Estados Unidos reacendeu a discussão e os protestos pelo mundo. Mas aqui no Brasil, isso acontece todos os dias em comunidades, em favelas. Aí eu lembro aqui alguns casos marcantes, um músico que, por exemplo, levou 80 tiros numa avenida, outros jovens que a gente viu no Rio de Janeiro também, em Costa Barros, levaram 111 tiros, todos negros, e não houve a mesma manifestação ou com a mesma força que lá. Por que é preciso um caso fora do país para que reacenda esse debate aqui no Brasil? Boa tarde, Luciana. É um prazer estar dialogando com você. Bom, essa é uma pergunta que não deve ser dirigida, né, aos ativistas negros, nem à população negra, nem às organizações negras e às organizações de direitos humanos. Temos todo esse tempo, na história da brutalidade policial no Brasil, na história da brutalidade policial contra jovens negros de favela e periferia no Brasil, temos denunciado vigorosamente, temos nos manifestado vigorosamente. Mas você tem razão, uma boa parte da sociedade brasileira tem se mantido alheia a esse debate, não tem ouvido a urgência, não tem compreendido a urgência desse debate. Infelizmente, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos acaba mandando um recado para os Estados Unidos, mas também para nós aqui no Brasil. Para você ter uma ideia do problema no Brasil neste momento, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Desde que a Covid começou, há uma recomendação das autoridades de fique em casa, cuidem-se, fique em casa. Né? No entanto, entre o período de 15 de março e 15 de maio, o período da Covid, o período de fique em casa, a polícia do Rio de Janeiro aumentou a frequência de operações nas favelas e periferias, com um aumento de 58% das mortes produzidas pela polícia nessas operações, comparando com o mesmo período do ano passado. E olha que nesse momento a população, em tese, estava se resguardando em casa. Está tentando se resguardar da Covid, em situação precária, porque todo mundo sabe como é a favela, né? Mas tentando se resguardar da Covid. E ficou vulnerável à bala, ao fuzil. A polícia aumentou e produziu, nesse período, 69 mortes. Nós vimos também a morte do menino João Pedro, no Complexo do Salgueiro, na cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Na semana, no espaço de uma semana, desde a morte se a gente andar um pouquinho para trás, João Pedro foi assassinado no dia 18 de maio. 3 dias antes, 15 de maio, no Complexo do Alemão, a polícia matou 13 pessoas, 13 jovens, e foram os agentes, os ativistas sociais que estavam distribuindo cesta básica e kit de higiene que tiveram que cuidar dos corpos. Não é? Na mesma semana que João Pedro foi morto, um jovem em Acari foi morto, um jovem na Cidade de Deus foi morto, um jovem no Morro da Providência foi morto e uma jovem na Cidade de Deus levou um tiro na cabeça. Tudo isso a partir de ações policiais. Naquela semana, nós tivemos 2 audiências com o governador. E o governador do Rio de Janeiro disse que estava recomendando às polícias interromperem as operações policiais somente, infelizmente ele disse somente, no período das ações sociais. Desde aquelas audiências, mais jovens morreram. No domingo, houve um ato em frente ao Palácio Guanabara, o Palácio do Governo do Rio de Janeiro, um ato todo cuidadoso, sem violência, e as cenas que a gente viu depois que o ato terminou e ainda havia ativistas na rua, nós vimos a cena de um policial apontando um fuzil a curta distância para um jovem que não era branco, que também estava lá para protestar pelo direito à vida. Aí você pergunta, por que não ressoa aqui no Brasil o suficiente? Porque as cenas de morte, todo mundo sabe o que a polícia está fazendo. Aumentou a morte aqui no Rio, aumentou, a polícia de São Paulo está batendo recordes também de morte. A situação no Nordeste não melhorou, a situação no Norte do país não melhorou e acredito que no Sul do Brasil também não. 75% dos mortos pela polícia no Brasil são negros e nós somos 52% da população.
Então, por que não ressoa? Essa pergunta está colocada para a sociedade, então eu acho que a primeira coisa fundamental é que a sociedade precisa rever o seu racismo. A gente está num momento extremamente complicado, mas a gente sabe que é o racismo que está por trás disso. Tem gente que se pergunta, mas o que eu posso fazer com isso? O racismo não é culpa minha. Não é culpa de ninguém, pode não ser culpa da pessoa o racismo, mas é responsabilidade de todos e todas enfrentar o racismo. E eu chamo a atenção para um aspecto fundamental, Luciana. É dever das autoridades, diz a Constituição, diz a lei, a chamada Lei Cauã, é dever das autoridades agirem contra o racismo. Aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. E o que a gente tem visto da liderança política, tanto lá quanto cá, é o discurso ao contrário. A gente viu o presidente Trump nos Estados Unidos fazendo postagens em redes sociais que se associavam a um discurso racista. A gente vê aqui no Brasil o presidente brasileiro cavalgando com grupos que, entre suas pregações, tem uma pregação racista, utilizando símbolos do racismo de épocas muito terríveis da história da humanidade. Ou seja, a sociedade precisa compreender que para construir uma nação que respeite direitos, que respeite seus cidadãos e cidadãs, precisa demandar da autoridade que haja agora para parar com a brutalidade policial e principalmente para parar agora com o racismo. Bom, geralmente, enquanto a gente conversa com você, a gente acompanhando imagens ao vivo de Nova York dos protestos, por enquanto um ato ainda pacífico. Ontem a gente viu algumas cenas um pouco mais violentas, mas são atos aí em homenagem também ao George Floyd e também a esse debate que é muito importante, que é a questão do racismo. Inclusive, eu gostaria de repercutir com você, Jurema, a questão dessa campanha, podemos dizer assim, que tomou conta das redes sociais hoje, que é o Blackout Tuesday, que seria a terça-feira do apagão, em que os líderes da indústria da música fizeram uma pausa nas produções para que as pessoas possam refletir e debater sobre esse assunto tão importante que é o racismo. Gostaria de saber da senhora, Jurema, essa importância da representatividade de pessoas famosas, de líderes culturais, poder trazer à tona esse assunto, que inclusive agora, né, como a gente pode ver, milhares de pessoas, independente das suas crenças, das suas raças, estão indo às ruas para debater. Eu gostaria também de saber a importância da representatividade dessas pessoas em debater esse assunto. Obrigada, Cássio, pela pergunta. Duas observações. Uma em relação aos protestos serem ou não pacíficos. A maioria das cenas que a gente vê todos os dias, nesses 9 dias de protesto, são pessoas indo à rua pedindo justiça, pedindo ação contra o racismo. Não são protestos violentos. Os protestos não são violentos. Mas é preciso considerar que, ao final da noite, elementos estranhos a esse protesto de multidões em tantas cidades se juntam e se aproveitam da situação e conduzem atos de saques e coisas assim. Por outro lado, a gente tem visto uma boa parte da violência não vem dos protestos, mas da polícia, né? Isso é um reparo que eu gostaria de fazer. Mas sim, você tem a sua pergunta em relação à representação traz uma questão central. Nós, sujeitos, pessoas negras, nós precisamos ter voz, precisamos. A falta de direito à voz também é um dos mecanismos para perpetuar o racismo. Aqueles que têm posicionamentos, que têm voz pública, precisam sim escolher o lado da mudança. E essa parada, essa terça-feira de dar a voz, de representar, é um exemplo do que se pode fazer, está ao alcance de todo mundo. Não é? Ele só tem que escolher um lado e dizer, a gente para agora, com a força da representatividade, com a força da voz pública que cada um e cada uma tem, para convidar você, qualquer pessoa, a refletir e tomar uma decisão. A Covid e essa situação da brutalidade policial, da violência e do racismo trazem um chamado que não é só para os Estados Unidos, não é só para Minnesota, Minneapolis, não é só para o Rio de Janeiro, é para o Brasil e para o mundo. É hora, a gente está vendo que são essas pessoas que mais morrem também da Covid. Jurema, só para a gente não perder o fio aqui, eu queria que você concluísse o seu pensamento, porque o nosso âncora no Rio de Janeiro, Diego Saza, também tem uma pergunta. Aliás, Diego, você podia fazer a sua pergunta e Jurema já conclui o pensamento, incluindo já as duas respostas. Perfeito.
Claro, vamos lá, Lu. Tudo bom, gente? Boa tarde a todos. A gente está vendo, então, imagens do protesto agora ao vivo, não é, Lu e Cássio, de Nova York. A Jurema falava sobre o protesto aqui no Brasil. Eu queria perguntar justamente se esse acompanhamento que a gente fez dos protestos, né? No último domingo aqui no Rio de Janeiro, a senhora, inclusive, comentou sobre esse protesto, uma ação da polícia contra um desses manifestantes, apontou um fuzil para ele, estava desarmado, apenas participando dessa manifestação. Tem outra imagem que chamou muita atenção, essa veio de São Paulo, em que uma senhora estava com um taco de beisebol na mão e foi retirada pacificamente pela polícia. Quero perguntar, diante desses dois fatos, né, que aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro, se a gente pode perceber o racismo presenciado às claras também nessas manifestações, da maneira como a sociedade enxerga essas manifestações e também da maneira como a polícia trata os manifestantes. Obrigada, Diego. Obrigada, Luciana. Sem dúvida, sem dúvida. A diferença de tratamento foi gritante. Não é? Quem acompanhou a cobertura das televisões pôde ver uma diferença de tratamento que só se explica por discriminação, preconceito e racismo. Precisamos lembrar que racismo, discriminação e preconceito são inaceitáveis no Brasil. O sistema de justiça, inclusive, tem o que fazer nessa situação. Eu queria chamar a atenção, para concluir o pensamento da primeira fase, com relação ao que está acontecendo na terça-feira, da mobilização das autoridades, etc., chamar a atenção de que é muito importante que artistas, personalidades públicas venham a público e tomem atitudes, enviem mensagens às sociedades para mudar essa situação. Mas é fundamental a existência de políticas públicas. É preciso, no caso da brutalidade policial, governadores têm o comando da polícia. Quem faz os atos da polícia, quem representa a polícia é o governador de cada estado. Portanto, governadores têm o dever constitucional, mas o dever também para a sociedade de tomar uma atitude para impedir que isso continue. A diferença, o tratamento desigual, a gente tem visto, produz mortes, e algumas dessas mortes são até televisionadas. Ou seja, há muita informação aí. É preciso que as autoridades passem a ação. Jurema, eu queria a sua ajuda. Você conhece essas situações de discriminação no mundo inteiro. E eu sei disso porque a Anistia circula muito os seus presidentes, seus diretores executivos. Eu queria que você nos ajudasse a entender que sentimento é esse, porque nós tivemos esse tipo de situação de morte nos Estados Unidos, por exemplo, no governo Obama, por exemplo, que era de um presidente negro, e a gente não viu uma mobilização desse tamanho. Eu julgo, e isso daí é minha impressão, de que a gente tem uma conjunção aí de um momento econômico muito difícil, de uma pandemia, de um descontentamento com o presidente Trump. E aí eu queria que você me ajudasse a entender que situação é essa que a gente está nesse momento e como todas as pessoas, negros e não negros, podem ajudar nessa causa. Sim, Luciana. Lembrar que foi no governo Obama que o Black Lives Matter surgiu, ou seja, liderado por 3 mulheres negras, foi uma mobilização que começou na Califórnia e se espalhou pelo mundo, não apenas por todos os Estados Unidos, mas pelo mundo. Essa mobilização dos Estados Unidos já vem um bom tempo e ressoou pelo mundo, inclusive aqui. Por outro lado, exatamente porque as autoridades não tomam a decisão de ajudar a sociedade a avançar para poder produzir as melhores respostas, a gente tem tido essas idas e vindas, violência, brutalidade policial, morte e inércia de diferentes segmentos sociais até que se explode. A gente está num momento agora em que esses segmentos populacionais, a população negra em particular, os mais pobres, estão encurralados pelas ameaças de morte. Seja a ameaça de morte da polícia, que já vem de muito tempo, está acontecendo, seja a ameaça de morte que vem pela Covid. Nos Estados Unidos, um negro tem, como eu disse, a taxa de mortalidade entre negros nos Estados Unidos pela Covid é 7 vezes maior do que a de brancos. Aqui no Brasil, em alguns lugares, os números se aproximam da mesma proporção.
Então, tem ameaça da morte pela polícia, ou seja, pelo Estado, ameaça da morte pela Covid sem resposta adequada do Estado e tem a fome, tem o desemprego, tem um desespero que não cessa. Quem está encurralado só tem uma opção: avançar, né? Escapar, fazer a pressão para poder sair dessa situação. E é isso que estamos vendo. E é a isso que as pessoas todas que estão assistindo precisam se juntar e apoiar e ajudar a produzir a transformação. Senão terá essas pessoas, nós, população negra, e principalmente a população negra de favela e periferia, nos Estados Unidos, no Brasil, em várias partes do mundo, a gente não pode mais viver encurralado. Né? A solução de viver encurralado não pode ser mais desespero. Não pode ser mais desespero. Precisa ser políticas públicas e construção de uma nova sociedade. Tá certo, então, muito obrigada pela sua contribuição, Jurema Werneck, que é diretora executiva da Anistia Internacional aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigada a todos.